Boa noite. Boa noite a todos. Olá, estamos iniciando mais uma live ao vivo pelo Instagram do Golfinho Amigo. Hoje nós vamos receber a doutora Bárbara Portugal. Vamos conversar sobre os cuidados especiais que as crianças merecem, né, em tempos de pandemia. Vai ser um papo bem legal. Semana que vem nós já teremos outra temática com outros mediadores, outros convidados. É muito importante que vocês nos acompanhem. Estamos buscando temas interessantes, né, para as famílias nesse momento tão difícil. Vou convidar aqui a Bárbara para a gente começar o nosso bate-papo. E aí a gente vai devagarzinho, aos poucos, para que todos possam nos acompanhar. Vamos lá. A Bárbara. E aí a gente vai começando aos pouquinhos. Temos muitos assuntos para abordar, espero que dê tempo. Olá, Bárbara! Oi, boa noite. Boa noite! É um prazer tê-la com a gente aqui hoje. A Bárbara é médica, está se especializando em pediatria, né, Bárbara? E já foi nossa aluna, é nossa cria lá da escola, desde o maternal, encerrou com a gente lá até o último ano. É um prazer ter você aqui. Vamos ver se a gente consegue, Bárbara, ajudar um pouco as famílias, porque Claro. tantas notícias, né, na televisão, nas mídias, e chega uma hora que a gente, mãe, fica muito apreensiva, sem saber de fato por onde se nortear, né? E assim, a gente já percebe, a gente já sabe, cansa de ouvir todos os cuidados que a gente tem que ter, né, para se proteger do vírus, para tentar evitar o vírus. Então, desde o início, quando começou, e ainda parecia uma coisa muito distante, porque falava da China, né, e a gente nem acreditava que chegaria aqui, já se falava na prevenção de lavar sempre as mãos e tal, até que pegou o uso obrigatório da máscara. Então, são coisas que todo mundo já sabe, o tempo todo está na mídia. Mas a gente percebe uma preocupação da família de não só ensinar isso para a criança, né, de ter que lavar a mãozinha o tempo todo, mas como eles devem se comportar. De quando sair, evitar estar colocando a mão em tudo, porque a criança parece que ela enxerga com as mãos, né? É uma necessidade de colocar a mão em tudo. E a gente fica ali preocupado. Então, assim, o que vocês médicos têm conversado com a família sobre essa tentativa de prevenção para as crianças? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço. Assim, fico muito feliz em, de certa forma, ajudar, né, nesse cenário novo para todo mundo, inclusive para nós, médicos. E, assim, a palavra-chave, né, a frase-chave do momento é o isolamento social. Não tem jeito, né? E que é a medida principal para frear, né, o contágio dessa doença. Por ser uma doença viral, doenças virais, elas disseminam muito mais em aglomeração, que é a outra palavra-chave, né, do contexto atual. E em relação às crianças, né, particularmente, fica a dica para a gente ensinar novos modos de vida, né, para as crianças, para inserir no dia a dia delas. Por exemplo, o hábito de lavar as mãos. Nem toda a família tinha esse hábito anteriormente. O hábito de tocar nos objetos, como você disse, não é só das crianças, é nosso também, né? A gente quando vai a lojas, enfim,
ônibus, meios de transporte, a gente toca muito nas coisas quando, na verdade, não tem necessidade. Então, assim, essas medidas de higiene, para mim, pelo menos, serviu, né? Eu, pessoalmente falando, serviu para aprender, inserir na minha prática, no meu cotidiano, medidas que antes não faziam tanta parte. Isso para a vida, né, Bárbara? Porque, assim, quantas vezes a gente ficou resfriado, teve uma alergia, teve alguma coisa ligada a uma doença respiratória por isso, por uma falta de higiene, de estar colocando mão suja, né, no nariz, na boca, e coisa que a gente não levava a sério. De repente vai ficar um bom hábito aí, né? Isso eu acho que é o que se espera, que a partir disso a gente consiga até criar um hábito mais saudável em relação a isso, né? Essa preocupação de mão suja, de estar colocando a mão em tudo o tempo todo. E aí, uma outra dúvida que a gente sempre tem também, até pensando na volta às aulas, né? Falar de volta às aulas é tão complicado. E é até muito precoce ainda, porque a própria escola ainda não recebeu nada oficial, né, falando sobre as medidas de prevenção. Lógico que a gente já sabe de várias, muitas delas a gente já está até se antecipando, procurando pesquisar, comprando, né, coisas para já ter na escola, mas oficial mesmo, do Rio de Janeiro, né, do governo do estado do Rio de Janeiro, a gente ainda não recebeu. Mas a gente já sabe que a máscara vai ser um uso obrigatório, né? Então, quando a gente fala da vida voltar ao normal, é uma vida, né, as pessoas estão até usando o termo novo normal, que aí tem o uso da máscara. Você acha que as crianças pequenas, né, vamos pensar aí 2 anos, 3 anos, eles vão ficar com a máscara, né? O que você aconselharia sobre esse uso da máscara? Porque, assim, por mais que a família esteja ali trabalhando essa conscientização, eles são pequenos, né? Então, em relação à máscara, a preocupação, o que a família pode fazer? Então, a primeira preocupação tem que ser o material dessa máscara, né? Porque agora virou... É até legal, é interessante, né, que as coisas acabam virando um comércio que muitas vezes é construtivo. Então, qualquer esquina você acha uma máscara para comprar. Então, tem várias disponíveis. Qualquer oportunidade de um comércio, né? Qualquer oportunidade. Sim, para o pequeno empreendedor é até interessante, né? Então, tem gente produzindo, vendendo, estampas e etc. O que a gente tem que ficar atento é o material. O material ideal é quanto mais na composição do tecido tiver algodão. Então, máscara 100% de algodão seria o ideal, mas existem tecidos com 90% de algodão, 10% de elastano. Tudo bem, porque a máscara a gente chama de uma barreira física. Ela está na frente do rosto para proteger contra gotículas de outras pessoas. Então, no momento de uma conversa, por exemplo, né? E sem intenção, a gente acaba por liberar gotículas da nossa saliva, que se uma pessoa estiver, né, contaminada, essa gotícula passa a ser a transmissora da doença. Então, ela funciona como barreira física. Quanto mais o tecido, né, for as fibras dele mais, enfim, né, mais... Fechadinho. A palavra. Eu acho que é fechadinho, né? Mais compacta ali. Quanto melhor essas fibras, a composição do tecido, melhor a barreira vai ser. Então, por exemplo, já tem gente fazendo de TNT, né? Que é um tecido barato e que estão fazendo até para doação. É um tecido que também pode ser usado. Agora, por exemplo, tem que ficar atento também à alergia. Porque o poliéster, por exemplo, tem feito máscara de poliéster, só que é um tecido que não é muito recomendado, sobretudo para criança, que tem a pele mais sensível, né? Então, assim, para as crianças, o ideal, né? Adulto também nesse caso. A máscara, ela deve cobrir, né, a boca e o nariz. Esse é o primeiro ponto. Então, não adianta pessoas que usam a máscara pendurada, pessoas que usam a máscara somente no nariz, que a gente tem visto.
nada disso adianta. Então, é o tempo inteiro a máscara cobrindo boca e nariz, e bem ajustada ao rosto. Então, ela não pode faltar pano aqui, né, na bochecha, no nariz, ela tem que estar bem regulada, por isso que usam aquele aramezinho, que é muito importante para segurar. No caso das crianças, a recomendação tem que ser muito bem feita. Por quê? Os pais têm que fazer uma espécie de treinamento. Para todo mundo, é um evento novo. Mas para as crianças, pode vir acompanhada de medo, né? As crianças tinham o costume de ver pessoas de máscara só em hospital. E muitas crianças têm medo de hospital. Então, a partir do momento que os pais, né, não usarem a máscara, por exemplo, só na rua, usarem a máscara em casa, já vai ajudar a criança a ficar um pouquinho mais familiarizada com esse acessório. Eu acho que até, Bárbara, assim, que você falou, né? A melhor prevenção é ficar em casa, né? Então, sim, a gente percebe que tem crianças que não estão saindo de casa e não estão usando máscara, porque elas estão dentro de casa o tempo todo. Mas, quando isso... Deixa eu recusar aqui. Quando isso passar e a gente tiver que voltar à escola e elas usando máscara, né? Para elas isso vai ser muito novo. Então, é o que você falou. O ideal é que assim que a família perceber, né, que essa criança vai voltar a esse novo normal, que já comece, de repente, a adaptar e usar essa máscara em casa, né? Para que ela, a primeira vez que vai para a escola ou que vai para algum lugar, tem que ficar de máscara 4 horas. Dificilmente ela vai conseguir ficar, né? Sim, assim, esse assunto, eu tenho inúmeros tópicos para abordar, né? Então, deixa eu só lembrar algumas coisas aqui que são muito importantes. As máscaras, sobretudo essas de tecido, elas têm duração em média de 2 horas. Então, vai sair com uma criança, leva máscara extra, principalmente pelo fato de que criança pode deixar a máscara cair, pode sujar com alimento. Aí bota a mão suja na máscara. Essa é outra dica principal. A gente tem que orientar a criança, sobretudo as maiorzinhas, né? Acima de 4, 5 anos, que já entendem um pouquinho, relacionar aquilo ali com bichinho, com contaminação. Por quê? Botou a mão na frente da máscara, a mão está contaminada. Vamos supor que alguém cuspiu, né, liberou saliva na frente da sua máscara. Se você levar a mão, a sua mão passa a ser o campo de contaminação. Então, a sua mão está invalidada. Você não pode mais ajustar a máscara sem antes higienizar a mão. Então, no caso das mães, andar com álcool em gel, né, porque vai manipular a máscara, o importante é lavar a mão antes de colocá-la e na hora de retirá-la também, porque você não sabe aonde foi essa mão. E no caso de crianças, a recomendação, crianças abaixo de 2 anos, a máscara é contraindicada. A Sociedade Brasileira de Pediatria chegou a liberar uma nota contraindicando a máscara. Por quê? As crianças abaixo de 2 anos, o acessório passa a ser um fator a mais de contaminação. Porque elas não têm a mínima maturidade para lidar com o acessório. Então, é preferível um EPI, né, que é um equipamento de proteção individual, que é a máscara, é preferível que ela esteja sem do que ela usar e usar errado. Que isso sim pode agravar a situação. Então, eu li uma recomendação muito importante, que essas crianças abaixo de 2 anos, elas devem ser sempre levadas aos locais fora de casa, no colo. Porque no colo, elas não vão tocar em todos os lugares, né? Porque é o esperado dessas crianças que estão na fase de descobrimento. E, se possível, levar dentro de um carrinho. E com o carrinho, criança de 2 anos, fica ali numa boa. Então, no carrinho, sim, que a gente pode cobrir o carrinho. Ou com a própria capa de chuva, que alguns vêm, ou com algum tecido por cima, pronto. O carrinho vai servir como uma barreira contra a criança em vez de usar a máscara, entendeu? E o que você falou, evitar sair o mínimo, né? A gente vê família com criança em mercado,
né? É lógico que tem aquelas que não tem com quem deixar, Claro. mas quem puder, o ideal é evitar. E aí, Bárbara, a gente ouve muito essa questão de que, na maioria das vezes, as crianças são assintomáticas. E aí elas se tornam ali, não sei nem se é certo esse termo, mas a gente ouve falar hospedeiros ocultos, né? E aí elas que transmitem, né? O risco é elas transmitirem esse vírus para os idosos, para a família. Na sua vivência dentro do hospital, né? Isso é verdade? Assim, as crianças apresentam menos sintomas? Porque, assim, para deixar muito claro que, de forma alguma, a gente quer dizer, né, que a criança não pega, que pode ter vida normal, nada disso. O que a gente está dizendo é relacionado aos sintomas, né? Então, assim, pelo que você percebe na sua experiência lá dentro do hospital, as crianças são menos assintomáticas, embora também se contaminem? Então, primeiramente, a gente tem que lembrar, já adianto, que esse é um assunto novo, que está sendo estudado. Uhum. Então, os dados, né, até então, são os dados, eu vou passar os dados que a gente tem, o que não quer dizer que isso será mantido. Na próxima semana pode ter um novo estudo, né, porque os estudos estão sendo realizados para isso. Os estudos científicos existem para isso, para elaborar novos protocolos, para a gente conseguir conviver, né, com a doença. Uhum. E no caso das crianças, o que acontece? A teoria principal, né, graças a Deus, as crianças, os casos são pouco prevalente a doença nas crianças. Uhum. Por quê? A explicação tem várias vertentes, né? A explicação mais plausível é que elas têm um sistema imunológico imaturo. Uhum. Então, o que acontece, né? O adulto, o idoso, ou uma pessoa que já tem uma doença de base, o hipertenso, na hora que você se infecta pelo vírus, às vezes, o que eu costumo explicar é que nem sempre é o vírus que leva a doença a ficar grave. Às vezes é a própria resposta do nosso corpo. Então, o nosso corpo, na tentativa de combater o vírus, acaba gerando uma resposta exagerada. E essa resposta exagerada que faz com que nosso pulmão sofra, a gente fique com consequências mais graves. E essa resposta exagerada não existe nas crianças, porque elas têm um sistema imunológico imaturo. Ainda entraram em contato com poucas vacinas, ainda entraram em contato com poucos patógenos da natureza. Então, a resposta delas não é grave, porque o sistema não responde exageradamente igual ao nosso. Agora, a questão de ser o chamado hospedeiro oculto é real, porque da mesma forma que o sistema imune dela ser imaturo é um fator de proteção, ao mesmo tempo, por ele ser imaturo, o vírus vai ficar mais tempo ali convivendo no sistema da criança e sem despertar a atenção das pessoas ao redor, e ali vai acontecendo o contágio. Sim, por exemplo, mas independente, foi o que você disse, né? Independente das crianças serem sintomáticas ou não, é fato de que as crianças ficam doentes, sim. Então, assim, a minha recomendação, né, quando eu recebo uma criança no pronto-socorro, a minha recomendação se mora com os avós, que há muitos casos, né, de crianças que moram com os avós, o contato tem que ser evitado. Porque a criança está gripada, não necessariamente é coronavírus, né? A gente não pode esquecer também que as outras doenças continuam aí, né? Então, evitar o contato com os avós, porque se ela for um hospedeiro assintomático, ela transmite a doença. E aí, Bárbara, a gente já entra até numa outra questão, né? Eu acho que uma dúvida que as mães se preocupam, eu já estou aqui como mãe pensando assim, caramba, a gente está entrando no inverno, aí começa coriza, tosse, porque é algo que, por exemplo, as minhas filhas já têm normalmente, né? No inverno, a umidade e tal. Então, assim, se minha filha começar a tossir, eu vou ficar desesperada. Aí é necessário, né, diante de um sintoma de tosse ou coriza, a gente já procurar um hospital ou a gente
é importante esperar uma febre, né? Aguardar para ver se o quadro vai passar por uma febre ou não. Espirrou, começou a tossir, o ideal é procurar, porque a gente tem agora o medo de ir ao hospital, né? Sabendo assim tudo que está acontecendo, a gente tem esse medo também. O que você Sim. aconselha para essa família que a criança começa a apresentar sintomas? Não estamos falando de sintomas de coronavírus, estamos falando de uma coriza, uma tosse que surgiu, assim. Como que a família Sim, pode perceber? esse medo é lógico que não fora do normal, mas Uhum. esse medo deve existir. Por quê? Nem todos os hospitais conseguem manter um fluxo legal, atendendo um paciente de coronavírus, evitar que ele tenha um contato 100% com outros setores. Então, em Entendi. algum momento, cruzando um hospital, você pode ter contato com um caso. E como a gente está em meio a uma pandemia, a gente tem que partir do princípio que qualquer situação é um caso. É. E no caso das crianças, né, os sintomas, quando elas apresentam sintomas, geralmente são os mesmos dos adultos, que é tosse, congestão nasal, dor de cabeça. Muitas das crianças abrem o quadro com diarreia. Então, é difícil você chegar a uma criança com uma dor de barriga, você associar o coronavírus. E existe. Só que é o que eu sempre recomendo aos pais. Eu recebo caso de criança que tem caso positivo em casa. Vamos supor, o pai fez o teste, está afastado do trabalho e foi Covid positivo. Uhum. A criança não quer dizer, pode ser que ela pegue? Pode ser que ela pegue. Só que isso não é um sinal ainda para que ela procure um hospital, por esses motivos que eu falei da contaminação. Uhum. Então, o que a gente recomenda é, frente a sintomas gripais, né, que a gente chama de síndrome respiratória, síndrome gripal, desculpa. Uhum. Síndrome gripal envolve todas as doenças do trato respiratório que causam esse tipo de sintoma, né? Febre, congestão nasal, dor de cabeça. Uhum. Pode ser gripe, pode ser resfriado, que lembrando que são quadros diferentes, né? O resfriado costuma ser um quadro mais brando, que geralmente não cursa com febre. A Uhum. gripe geralmente já cursa com febre, a criança fica mais prostrada, que são vírus diferentes. E Uhum. agora o coronavírus. E a criança vai apresentar o mesmo sintoma nas três doenças. Então, isso não deve ser um sinal de alerta já para que vá a uma unidade de saúde. Por Entendi. exemplo, a criança, se chega até a mim, febre, mal-estar e coriza, ela vai ser tratada da mesma forma, seja coronavírus ou não, da mesma forma que um resfriado, que é um tratamento sintomático. A gente Entendi. orienta bastante lavagem nasal, controle da febre, com dipirona ou paracetamol. Então, eu digo assim, a conduta não vai mudar frente ao coronavírus. O que os pais têm que ficar alerta são os sinais de gravidade, né? O que a gente costuma orientar é uma febre persistente, mais de 40 horas, 48 horas, desculpa, ou Uhum. episódios de febre alta. Febre alta, a gente considera ali 38,9, 39. Isso é febre alta, né? Então a gente tem que ficar mais atenta. Falta de ar também é outro sintoma muito importante, porque a falta de ar, a pessoa gripada, ela fica prostrada com o nariz entupido, mas não chega a ter falta de ar. Se tiver Uhum. falta de ar, aí sim, ela deve ser levada a um hospital para que passe por uma avaliação, pelo menos, né? A gente vê se Uhum. precisa de algum suporte respiratório. Mas se os sintomas leves ocorrerem, né, que é o cenário mais provável dos pequenos, a recomendação é tratar em casa, manter a hidratação em dia, né? Porque o aporte de líquidos é muito importante nos quadros virais, uma alimentação balanceada e ficar atento aos sinais de gravidade. É isso. Entendi. É preocupante, né? Porque para a gente como mãe, né? Numa situação normal, quando tem uma febre, a gente já fica assim, eu levo ou não levo, né? Eu vou para a emergência e agora a preocupação aumenta, né? Só aumenta. Uma outra questão,
que é uma preocupação, e a gente já até vê campanha também na televisão, é para que, mesmo diante, né, da pandemia, as crianças não fiquem desassistidas. Então, assim, tem famílias que até por medo não estão cumprindo com a vacinação, né, com a carteira de vacinação, crianças que faziam terapias ou até tratamento mesmo, não estão fazendo, né, porque a família quer manter a criança em casa. E aí entra um outro risco, né, Bárbara? Porque, de repente, ele não vai ter o coronavírus, mas ele pode, por não estar vacinado, ter uma outra, enfim, uma outra doença, pegar uma bactéria, um vírus, alguma coisa assim também. Assim, o importante agora, né? As consultas a nível ambulatorial, que são essas consultas onde a criança não está grave, né? Por exemplo, para um aconselhamento para introdução alimentar, para ver uma carteira de vacinação, se está em dia, ou uma criança que está iniciando a mãe iniciando o aleitamento, né? Para receber recomendações, isso tranquilamente pode ser feito online. Né? E a gente teve, com essa pandemia, a gente teve agora o Conselho de Medicina, né, aprovou a telemedicina de vez. Então, o que já era comum na pediatria, né? Quem nunca ligou para um pediatra? Quem nunca mandou uma foto pelo WhatsApp para o pediatra? Exatamente. Quem nunca mandou uma foto, um áudio ou fez uma ligação? Então, a telemedicina já era comum, né, entre pediatra e pais. Agora, virou uma coisa, de fato, oficial, na qual a gente pode mandar foto de receita, mandar foto de pedido de exame. Então, virou uma coisa que a gente tem respaldo para fazer agora, o que não tinha antes, né? Entendi. Então, coisas desse tipo, né, como introdução alimentar, estou com dúvida, ou meu filho está com uma constipação, né, que é a prisão de ventre, são coisas que a gente pode tranquilamente orientar via telefone. Na pele, né? Às vezes criança tem uma alergia na pele, uma micose, são coisas que dá para pedir um socorro sem precisar levar a criança na emergência. Exatamente. E assim, uma dica, né, que fica nessa pandemia muito importante é que o que eu tenho visto nos atendimentos, nos prontos-socorros, é que diminuíram assim exacerbadamente as infecções virais. Não estão aparecendo as crianças com bronquiolite, que é uma doença muito comum nessa época, maio, junho, com gripe, resfriado. Essas crianças, além de serem tratadas em casa, que é a recomendação, elas não estão ficando mais tão doentes. Além da escola, né? Porque a escola não tem jeito. As crianças convivem demais, as crianças compartilham alimentos. Então, de uma forma ou outra, é natural. E é até bom para o sistema imunológico que elas tenham essas doenças. Mas, assim, tem diminuído muito. Então, não está havendo a necessidade de procurar o serviço de saúde, porque estando em casa, a criança está mais protegida, né? E, assim, é bom dar um exemplo para a gente sedimentar. Vamos lá, uma criança com 3 anos de idade, não é um recém-nascido, né? Porque recém-nascido a gente se preocupa mais. Mas uma criança de 3 anos de idade, que está com uma febre baixa, mas que está bem, ela está se alimentando bem, ela fica prostrada só durante a febre, quando a febre passa, ela brinca. Ok, não tem motivo para a gente se preocupar com essa criança. A gente pode fazer uma ligação pediátrica, passar esses dados, né, e aguardar as orientações. Agora, vamos supor, uma criança menor de 1 ano, que mama no peito ainda, diminuiu a quantidade de mamada, ou está com sono atrapalhado, a criança é mais irritada, aí sim, esse já é um cenário diferente, que merece uma abordagem diferente, né? Entendi. A gente também ouve muito, Bárbara, falar sobre imunidade, né? Assim, dá muita vitamina C, dá isso, dá remédio, e não sei até que ponto, né, realmente pode fazer a diferença nesse momento. Os médicos estão aconselhando esse aumento de vitaminas? Faz diferença nesse momento? Um assunto anterior que eu esqueci de abordar é o caso da vacina, né? As vacinas
tem que ser mantido em dia, tá? É uma recomendação forte da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque nós temos doenças que voltaram à tona, né? Porque existiu aí há pouco tempo uma campanha anti-vacina que fez com que doenças que não estavam mais no nosso meio voltassem. É o exemplo do sarampo, que a gente teve um atual ressurgimento de casos, né? Então, uma coisa que a gente não quer no momento da pandemia é um novo surgimento de doença. Então, as vacinas devem sim ser mantidas, medidas devem ser tomadas, né? Por exemplo, evitar horários de pico nos postos de saúde. Por exemplo, 8 horas da manhã, o horário de abertura do posto. Vai estar cheio, não tem jeito. Então, evitar esse horário. O horário do almoço costuma ser mais vazio. Se a unidade de saúde estiver muito cheia, dá meia volta e vai no dia seguinte. Então, essas medidas podem ser tomadas, mas as vacinas têm que estar em dia, tá? E sobre a questão das vitaminas, né? Correm muitas fake news sobre alimentos específicos contra o coronavírus, que a vitamina C, enfim. Se o seu filho já faz o uso, né, de alguma vitamina recomendada anteriormente pelo pediatra, ou ele recomendar porventura agora, tudo bem, mantém o uso. Mas ainda temos que enfatizar que não há tratamento específico ainda para a doença, muito menos um alimento que seja capaz de prevenir ou curar a doença. Então, assim, o importante né, como em qualquer quadro infeccioso, a gente tem que ter um sistema imune saudável para que ele sozinho possa combater a doença. E isso a gente consegue através de uma alimentação rica em legumes, verduras, frutas, né? Que possuem todas as vitaminas que o nosso corpo necessita para que ele possa combater sozinho, né? Mas não tem, assim, um nutriente específico recomendado contra o coronavírus. Eu acho que você falou importante aí essa questão da alimentação, né? Às vezes a família se preocupa em, é porque eu dou todo dia vitamina C para o meu filho. E não se preocupa com a alimentação. A gente tem tantos alimentos que já trazem essas vitaminas e de maneira muito mais saudável, porque eu já ouvi falar também que se você tomar vitamina C solvente, né, todo dia, isso também pode no futuro causar alguns danos. Então a gente às vezes fica pegado a remédio, né, como se ele fosse salvar ali. Se eu tomar vitamina C todo dia, eu não vou pegar o coronavírus. Quando, na verdade, a alimentação saudável para que você esteja forte, né? E mesmo que você pegue, porque isso não vai evitar, né? Mas você esteja forte diante da situação, né? Dessa contaminação. Então, exatamente, às vezes a gente acaba... Pra vida, né? Isso, fazendo uma mistura e aí pega, de repente, o que é mais prático, né? Ao invés de fazer uma comida saudável, é mais fácil tomar um comprimido e meus problemas estão resolvidos. E exatamente, aí, uma outra questão que a gente acha muito importante falar é que e quase a gente não ouve na televisão, e você levantou essa questão, porque fica todo mundo coronavírus o tempo todo. Tem hora que a gente não quer nem ligar mais a televisão, né, para não ouvir essa palavra. Eu não ligo mais. É a questão do aumento, né, obviamente, dos acidentes domésticos, porque a gente tem as crianças 24 horas em casa, né, coisa que não acontecia, e a criança inventa moda, né, quando ela não tem o que fazer, ela vai mexer ali, vai subir no negócio, vai catucar lá o fogo. Então, a família tem que redobrar a atenção. Na tua experiência como médica, né? Quais são os acidentes mais comuns? E queria que você, ao falar do acidente, explicasse um pouquinho também como a família pode prevenir esse acidente. Então, é natural, né, que alguma fase da vida a gente mesmo, né, já foi criança e já teve certamente um acidente. E assim, tem estudos que mostram que os acidentes domésticos são imensamente assim mais prevalente do que acidente fora de casa, né? Porque as crianças passam mais tempo em casa e não tem jeito. As crianças estão em processo de experimentação, que a gente chama, né? Experimentação de sensações, de ambientes, de atitudes, né, da vida deles.
e de descoberta. É a fase que a gente é mais estimulado e que é importante esse estímulo para que a criança, né, adquira conhecimento e se desenvolva da forma adequada. Então, eu costumo brincar, assim, quando eu estou com paciente, chega lá, a criança caiu. Aí eu ouço da mãe assim, ai, mas ele não para. Eu estava ali na cozinha, deixei 1 minuto em cima da cama e caiu. Eu sempre brinco assim, a culpa nunca é da criança. Por quê? A gente tem que partir do princípio, né, que a criança não tem a maturidade suficiente, né, para moldar certas situações e muito menos a noção do perigo. A noção do perigo vem tardiamente nas crianças. Elas fazem aquilo numa boa, achando que está tudo bem, subir numa cama e pular. Inclusive é divertido, né? Então, assim, elas não têm noção do perigo. Então, a nossa responsabilidade como adulto é fazer companhia para essa criança. Lógico que não é incabível a gente ficar o tempo todo ao lado. Só que existem 3 palavras importantes, que é a educação nossa, o ambiente, né? A gente tem que tomar medidas para proteger o ambiente e o fortalecimento desse costume junto com a criança, né? Os acidentes que mais acontecem são quedas. Não tem jeito, né? Subiu uma escada, caiu. Um galo na cabeça. Galo na cabeça. Queda, seguido de queimadura. Queimadura também é muito presente em criança. Mas, assim, as quedas. Para prevenir queda, não tem jeito. A observação contínua das crianças. Escada, colocar proteção, tela na janela é imprescindível. Não colocar, por exemplo, objetos ou móveis, né, que facilitem com que a criança escale. Então, se você tem um berço, por que eu vou colocar uma cômoda do lado do berço? A criança vai escalar a cômoda e dali ela vai cair. Não tem jeito. Então, o ambiente, né, tem que estar bem preparado para essa criança. Porque, assim, a gente não pode subestimar as capacidades das crianças, porque elas estão desenvolvendo habilidades. Então, a gente tem que fazer supervisão constante da criança e bem atenta, né? Porque tudo que a gente não quer é que a criança vá para o hospital nesse momento, e a gente tem recebido muitos casos de queda. E, assim, a abordagem nessa criança vai, assim, para a vida também, né? Não só não ir ao hospital por causa de coronavírus. Muitas vezes requer que faça uma tomografia. E tomografia é incidência de raio nas crianças, né? E tudo que a gente não quer é isso. Uma criança que vive no hospital, uma criança que vai ficar em observação, que ela vai ficar ali exposta a tudo que tem no hospital. Então, a palavra-chave é a prevenção, a educação dos pais, né? Ler bastante, aprender as medidas e manter a constante observação da criança. Eu acho que imaginar tudo que pode acontecer, porque às vezes fala assim, a mãe tá neurótica, mas é nessa prevenção que vem ali o cuidado para que não aconteça, porque depois que acontece, né, Bárbara? Depois que acontece, rezar mesmo, porque assim, há casos muito graves, né, Bárbara? Até de óbito, assim, por acidentes que parecem comuns, assim, tão normais em casa. E às vezes a gente vê reportagem criança morre afogada no balde, né? Quando que a mãe, de repente, imaginou? Mas evitar mesmo, não deixar nada ao alcance da criança cortante, evitar coisas, armários perto de janela, que ela possa escalar. Todas as janelas, né, com rede, se for segundo andar, a partir do segundo andar. Semente, né, Bárbara? A criança adora botar no nariz, na orelha. Semente, às vezes a mãe deixa brincar de comidinha, com feijão, né, com um monte de coisa. Até, né, não precisa nem ser esses objetos. Às vezes o próprio brinquedo da criança solta um botãozinho e a curiosidade faz com que eles coloquem no ouvido, no nariz ou engulam. Então, é muito importante que a gente esteja atento, assim, a atenção é a palavra principal, porque você tem que pensar que qualquer objeto é um potencial causador de acidente, no caso de criança. Imagino. O fato da criança ficar em casa
o dia todo, né? Trancado, né? Muitos não têm nem o quintal para poder correr, para brincar. Isso pode trazer afetar o desenvolvimento da criança, afetar o comportamento dela, o fato dela estar trancada, já é algo que vocês percebem também enquanto médico? Sim, tá havendo bastante estudo em relação, por exemplo, à depressão em crianças, porque a rotina mudou. Então, assim, aumento de casos de crianças depressivas, atrasos no desenvolvimento, porque brincar na rua, ir para a escola, são medidas assim importantíssimas de socialização e de desenvolvimento cognitivo da criança, né? Então, assim, esse momento, eu digo para os pais que eu tenho contato, está sendo muito importante no quesito de você ter um convívio mais íntimo com seu filho, coisa que às vezes você não estava tendo oportunidade devido ao trabalho. Então, a gente tem que otimizar, né, e aproveitar esse momento em prol da criança, porque é o elo mais sensível, geralmente, da família. Então, assim, por exemplo, casa que tem quintal, ou pelo menos uma janela, né? Tomar um banho de sol, pelo menos uma vez de manhã, assim, né? Pelo menos uma vez ao dia. Porque muitas crianças perdem, sim, a noção do que é dia e do que é noite. Então, além de um sono desregulado, né, as crianças vão pegar costume que pode perdurar aí, atrapalhar um pouco o retorno à rotina da criança, né? Então, um banho de sol é importante. Por exemplo, exercício. Exercício é difícil, né? Fazer com que a criança faça um tipo de exercício. Mas a gente tem que pensar em uma coisa também lúdica, que atrai a atenção da criança. Então, os pais, por exemplo, separam um ambiente em casa, né? Que, claro, se houver, né, esse espaço. Para a criança correr um pouco, sim, para a criança fazer uma espécie de circuito, né? Um circuito para a criança pular, um ambiente sensorial com objetos, né? Que, no caso, crianças menores, né? Que estão desenvolvendo essas sensações, né? Um ambiente sensorial, com tapete, com texturas, com enfim, né? Sensações diferentes para que a criança mantenha o desenvolvimento normal, né? E manter essa criança ativa. Porque não tem jeito, ela está em casa, ela está no máximo de repouso possível, né? Então, assim, o sono não vai vir como vinha antes, quando ela estava no colégio. Então, temos sim que ativamente procurar botar essa criança para cansar, para fazer algum tipo de exercício, os jogos, enfim, né? Para que ela fique bastante cansada e o sono fique regular. E inclusive, Bárbara, a gente, quanto escola, tem essa preocupação de fornecer, de certa forma, né, uma orientação para a família e uma ajuda. Então, assim, as professoras fazem vídeos, ensinam a fazer circuito, brinquedo com sucata, tudo para que eles tenham também uma certa ocupação, né? Então, quando a gente fala assim, acompanhe as atividades da escola, a gente está pensando nessa saúde emocional, né, dele manter o vínculo com a escola, de não deixar isso se perder, e também o quanto a gente pode contribuir ajudando, né, dando sugestão de atividade, seja até de uma receita que a família vai fazer junto, mas aí a gente estimula um monte de coisa, a gente estimula paladar, a gente estimula a visão, a gente vai estimular a psicomotricidade, né? A gente vai fazer um estímulo num todo. E na maioria das vezes, a gente já faz essa adaptação. Então, por exemplo, quando a gente manda uma sugestão, a gente não espera que a família esteja num campo de futebol para correr e fazer atividade. A gente já pensa lá no corredor do apartamento. O que dá para fazer num corredor? Vamos fazer um circuito? Vamos passar durex de uma ponta a outra? Vamos amarrar um barbante? O que a gente pode fazer para que essa criança se movimente um pouco? A gente tem muito a mania de ficar assim, mas é muito agitado. Não sossega. Essa criança não sossega. Gente, a criança tem muita energia, né? E ele não vai conseguir passar o dia inteiro sentado vendo televisão,
É, É, e também é. a gente ainda vai cair no problema que a gente vai conversar daqui a pouco, que é o excesso de tela. Então, às vezes, a própria família, ela faz, né, condiciona a criança a ficar na frente da tela o tempo todo, porque ela quer a criança calma, sentada, sem dar trabalho. E criança dá trabalho, né? E é aquilo, né? É, a estrutura existe. Hoje em dia, é muito difícil uma família que não tem um celular com acesso à internet. Então, Aham. assim, a vontade, né, tem que partir dos pais, porque material tem. Então, tem vídeo no YouTube, tem a escola dando o suporte, tem mil exemplos de brincadeiras, mil exemplos de atividades, né, que dá para fazer com a criança tranquilamente dentro de casa. Então, a gente tem que se esforçar, não tem jeito. É um tempo difícil para todo mundo, os pais já são sobrecarregados, eu sei, mas assim, a gente tem que procurar sim estimular a criança. Aham. Uma outra questão que a gente acabou já até citando aqui é esse aumento, né, do uso do celular e da televisão, porque aí as crianças estão confinadas em casa, né? Tem um momento que a família tem que fazer lá, desenvolver seu trabalho, home office, ou tem famílias que saem. E a gente percebe que cada vez mais as crianças pequenas estão com o celular em mãos, né? Então, a gente ia, né? Porque não estamos indo, mas a gente ia num restaurante, a gente via a criancinha lá de 1 aninho, com o telefonezinho, tocando musiquinha para a mãe conseguir dar a comida. E assim por diante. Com essa realidade que a gente vive hoje, isso é fato que aumentou. As crianças estão com o celular em mãos, né? Meio que o dia todo. Então, tem o momento da aula online, que ela já fica, e depois muitos ainda ficam, né, para o entretenimento ali. Bárbara, que mal que isso pode fazer, assim? Como que a gente pode orientar as famílias para tentar evitar isso? Sobretudo, né, nesse tempo atual que muitos pais estão fazendo lives, né? É difícil a gente defender e dar o exemplo para a criança ficar afastada do celular, né? Sendo que a gente está mexendo o tempo inteiro. Mas assim, a criança tem sim que ter limite. A criança tem que entender sim que você é o adulto e que ela deve ser tratada de outra forma. Então, assim, as mudanças, né, como vieram para todo mundo, vai acontecer para a criança também. Então, regras e limites têm que ser estabelecidos, porque não é porque a gente está passando por uma pandemia que a rotina dentro de casa tem que mudar bruscamente, né? Você abrir tanta brecha. Não é assim que funciona, né? Então, a criança, por exemplo, durante uma refeição, ela não tinha costume de usar celular. Não é porque ela está trancada em casa, não está brincando muito com os amigos, que você vai abrir mão disso. Você continua assim, né? Reforçando. E, sobretudo, como a gente está com tempo, é hora de conversar. Então, estreitar o laço na família começa assim. Então, por exemplo, durante o almoço, a gente vai explicar para essa criança o que está acontecendo. É importante, sim, estimular a criança, né, a se questionar, a entender. Então, a gente vai explicar o que está acontecendo, o que está difícil para todo mundo, mas que durante o almoço a gente não quer o celular. Que ela vai poder assistir, por exemplo, um jeito importante é você fazer com que a criança largue o celular, o tablet, né, antes de uma atividade prazerosa. Por exemplo, vai ser muito difícil a gente falar assim, larga o celular agora que a gente vai tomar banho. A criança vai dar um pitico, porque elas não querem tomar banho nesse momento. Mas, por exemplo, vamos supor que o horário de comer o lanche da tarde seja muito importante para o seu filho. Você vê que ele realmente sente prazer comendo determinada fruta. Então, você vai usar esse momento para convencê-lo, né? Então, agora é a hora do lanche tal. Vamos lá. Ou, por exemplo, o pai está chegando do trabalho. Então, larga o celular para você brincar agora com seu pai. É a época da gente também se reinventar, da gente resgatar costumes que estavam esquecidos, né? E brincadeiras também da nossa época, né? Que hoje em dia
já estão um pouquinho no esquecimento, né? Por exemplo, a gente pode improvisar um boliche dentro de casa, então a gente consegue falar com a criança, larga um pouquinho o celular que agora a gente já vai jogar. Mas, assim, a gente também tem que ficar atento que os objetivos, né, diários para a criança tem que ser coisa alcançável também, né? Claro que nesse tempo difícil, a gente não vai conseguir manter 1 hora de tela por dia, que é, às vezes, o que é recomendado. 1 hora de tela. Duas, né? 2 horas no máximo. Para as crianças seja maiores. TV, isso, seja TV, celular. Como fazer isso em 24 horas de convívio, digamos assim, né? É muito difícil. Então, a gente tem que também trabalhar com limites que sejam alcançáveis, porque senão também vai gerar frustração, né? Tanto nos pais quanto na criança. É verdade. Vai entender, né? Por que eu estou em casa, não estou estudando, né? E não posso mexer no celular. Então, tudo além de conversado, tem que ser muito bem pensado, né? Para também não causar um trauma na criança. Eu acho, Bárbara, que você falou de coisas importantíssimas e são coisas que nós, educadores, já falamos assim. Você é uma médica educadora, né? Essa questão da rotina, né? Não é porque a gente está num momento diferente que é o que você falou. Almoça na hora que dá, fica no celular o tempo que quiser. Tadinho, ele não está podendo ver os amiguinhos, então vamos deixar ele ser feliz ali, fazer aquela bagunça que ele quer. Então, assim, a questão é dosar, né? A gente conseguir ter o tempo do estudo, né, para aquelas crianças que já têm ali as atividades das aulas online, o tempo da distração, né, que é ele poder ver um desenho que ele goste, o tempo da interação com a família, isso é muito importante, foi o que você falou. Aproveita esse momento para conversar, para brincar junto. Porque a gente, no dia a dia, na correria, no trabalho e tal, a gente quase não brinca junto. E não é nada, né? A gente está falando de um joguinho, a gente está falando de uma brincadeira ali rápida, mas é o momento da atenção, conversar olhando no olho. São coisas que a família pode resgatar, né, também nesse momento. Acho que de tudo, e a gente já falou disso em outras lives, assim, a pandemia, ela trouxe, obviamente, muitas coisas ruins. Famílias perderam entes queridos, mas ela deixa aí um legado da convivência que muitas famílias não tinham, né, Bárbara? Assim, justamente por essa correria de um sai para trabalhar e o outro vem, e a criança na escola no integral o dia inteiro, né? A gente recebe criança 7 da manhã até as 7 da noite. Às vezes a família pega essa criança dormindo e leva para a escola no dia seguinte dormindo. Então, de uma certa forma, né, não querendo embelezar a pandemia, não querendo dizer que foi maravilhoso, obviamente que não, mas um dos legados positivos que ela deixa é essa convivência dentro de casa, né, da família. Então, que a gente consiga, com bom senso, né, dosar esse tempo de tela. Bom, meu filho hoje passou o dia todo na frente da televisão, vou levar ele um pouquinho no quintal para ele correr, para estimular ali, movimentar o corpo. E os médicos também devem estar tentando dar essas orientações, como você falou, né, Bárbara? Mesmo que online, as famílias precisam dessa orientação e eu acredito que vocês estejam com esse atendimento também na medida do possível, né? Isso tem que ser mantido, assim, né? Tem uma preocupação, né, no caso de a criança regredir, né, digamos assim, né, os conhecimentos adquiridos no colégio, agora a criança está 1 ano parada, e aí, como que vai ficar o conhecimento, os desenvolvimentos, né, neurológicos da criança, né? Eu li bastante, né, a respeito sobre as crianças que fazem terapias, né, por exemplo, as crianças com transtorno do espectro autista, ou outras questões, né, que fazem umas terapias mais específicas. Uhum. Eu li um texto muito interessante que me deixou esperançosa a respeito do assunto, que diz que as crianças, elas têm uma capacidade, né, de uma maleabilidade tão grande que da mesma forma que elas
perdem, digamos assim, elas recuperam. Então é importante a gente não desesperar nesse momento, manter, na medida do possível, né, as terapias online, ou, por exemplo, se a criança fazia um tipo de terapia com cavalo, que não está podendo agora, Uhum. trocar, procurar um tipo de outra terapia para que ela mantenha, porque assim, no caso de crianças especiais, digamos assim, né, com necessidades especiais, elas não podem substituir a terapia por uma coisa que a gente possa fazer em casa. Então é importante que o acompanhamento continue. E assim, no caso desse convívio dos pais, a gente preza o tempo inteiro, né, de falar bastante com os pais sobre isso, porque é justamente isso, está sendo um momento de aproximação, um momento de conhecimento. Eu tenho ouvido casos, né, de famílias que estão se conhecendo de fato agora, né? Isso está sendo muito importante. É aquilo que você falou, legados positivos. Então, assim, eu prezo muito, eu falo muito sobre os costumes de higiene que vão ficar Uhum. e essa valorização da família, né? Porque no momento de pandemia, a pessoa, quem a gente foi ficar, né, isolado é com a nossa família. Então, Uhum. não teve jeito, de um jeito ou de outro, esse laço foi estreitado. E assim, espero que as coisas tenham melhorado por aí, né? É. Estamos chegando ao final. Queria te agradecer muito, Bárbara, como foi bom, né? Como eu falei, Nossa, que bom. é uma médica educadora que trouxe para a gente tanto esclarecimento, tantas noções importantes aqui. Quem pôde assistir vai tirar bom proveito. E quem não está com a gente ao vivo, ainda assiste depois a gravação. A gente envia para todos os pais e eles conseguem sempre colher, né? Alguma coisa aí tão interessante de tudo que a gente conversou. Semana que vem, quem vai tocar a live é a nossa orientadora Verônica, e ela vai receber o Jonas, que é um psicopedagogo, e eles vão falar de inclusão, um pouquinho aí do que você falou no final, dos nossos alunos também, que fazem ali a educação inclusiva na escola, mas vamos falar de um todo, vamos falar desse momento, como ficam as terapias, e o que as famílias podem, né, contribuir em casa também. Então, eu te Que agradeço bom. demais. Você falou só um momento afetivo aqui, né? Você falou da Verônica, né? Me fez lembrar todo o meu tempo no colégio, assim. As lembranças eu não consigo nem mensurar com palavra, porque assim, até me emociono, né? A gente está emocionado no tempo de pandemia e vem. Mas eu estudei no colégio desde o maternal, então desde os 3 anos. Minha primeira professora, inesquecível, tia Tereza. Não sei se eu posso chamá-la ainda de tia, mas Tereza então. tá na live, Bárbara. Eu tô vendo. Tereza, minha primeira professora, eu tenho fotos. E assim, eu lembro de cada um. Hoje eu tive uma interação incrível com o tio Gerson, que, pô, Legal. sem comentários com essa pessoa. Tia Cissa, que tá aí também com a gente até hoje. Não gosto nem de citar nome, porque são muitos, mas assim. O Jonas, que vai estar com a gente na live semana que vem, com seu professor também. Foi numa época mais. Eu fui. Você foi uma professora. E tipo, ó, Elaine, Verônica, Rosana, Tereza, Andréia. Então, assim, foi muito importante para o meu crescimento, assim, como pessoa, o acolhimento do colégio, assim, eu sempre falo isso, assim, para todo mundo que eu tenho oportunidade. E as amizades, é muito legal porque, assim, eu fui madrinha de casamento de um amigo, que é o Gabriel Honorato, né, que você conhece. E a gente se conhece nada mais, nada menos que há 25 anos, porque a gente estudou junto desde o maternal até o 3º ano. A gente mudou para o colégio junto. Então, assim, eu guardo muitas lembranças importantes e queria agradecer o espaço, né, porque é um momento novo, um cenário novo. Obrigada. E me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida que tiver necessidade, porque, assim, esclarecimento num cenário novo,
sobretudo num cenário repleto de fake news e notícias não muito animadoras, é muito importante, né? Então, eu me coloco à disposição a qualquer momento. Obrigada, Bárbara. Vai cair a nossa live. Te agradeço, foi ótimo. Eu que Um agradeço. beijo. Obrigada, de coração. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.